Olá pessoal, sejam bem-vindos à 12ª aula do nosso segundo módulo do curso Seguindo Jesus. O tema da aula de hoje é correção sexual. Pois é, Jesus também tratou desse assunto enquanto nos ensinava. O Sermão do Monte fala sobre isso, Jesus interpretando a lei de maneira correta, diferente das pessoas, dos líderes religiosos, como eles interpretavam naquela época. Pensando nos nossos dias, você tem reparado que hoje quase nada é errado do que se diz respeito à sexualidade e ao sexo. Né? Nós temos cada vez mais liberdade e até libertinagem em relação à vida sexual. O que importa é o que cada um deseja, é o que cada um gosta de fazer, e até se prega que ninguém mais tem nada a ver com isso. Né? Desde que haja consentimento e que haja verdadeiro desejo, tudo é permitido, tudo pode ser feito. Só que o resultado disso é que cada vez mais as pessoas estão vivendo uma sexualidade suja, mais parecida com a sexualidade dos animais, que é puro instinto e propagação, e é tudo hormônio, tudo biológico e nada de racional, nada de saudável, né, para a vida, para as emoções e até para a consciência. As pessoas estão mais parecidas com animais do que com gente. Porém, a resposta de Jesus para esse problema é diferente da resposta radical e legalista de muitos religiosos, que hoje proíbem um monte de coisas sem tratar da fonte do problema. Não era diferente na época de Jesus. Os líderes daquela época, eles maquiavam o problema, mas não resolviam o problema, porque eles interpretavam a lei de uma maneira equivocada. Para eles, o importante era você evitar o adultério. Enquanto você não adulterasse, você estava 100%, você estava tranquilo diante de Deus, seguindo a lei. Os líderes religiosos pregavam isso, por isso Jesus, no texto que nós lemos, disse isso, né? Vocês ouviram o que os antigos têm dito, né? Não adulterarás. E não passava disso esse ensino. Para eles, enquanto não havia acontecido o ato sexual fora do casamento, a pessoa estava cumprindo a lei nesse quesito. Porém, Jesus foi muito além. Jesus ensina que o pecado é mais do que o ato em si. Na realidade, o pecado começa a agir muito antes do pecado ser consumado, do ato ser consumado. Toda aquela disposição que habita no coração já é a manifestação do pecado. Ele habita dentro de nós, nós herdamos isso dos nossos pais, Adão e Eva. Nossos filhos já nascem com isso, e é esse o problema do ser humano. Não é falta de educação, não é falta de oportunidade. O pecado habita no ser humano, e o remédio para o pecado nós sabemos bem qual é o perdão em Cristo Jesus e a salvação em Cristo Jesus. O pecado precisa ser tratado na sua fonte e não apenas nas suas consequências. Por isso, Jesus tem uma abordagem diferente dos religiosos da época. O pecado é mais do que o ato. Jesus também ensina que o pecado ele é sutil. Muitas vezes ele fica escondido no coração, na mente e na imaginação. Então alguém pode até parecer ser reto, ser puro e santo, mas a gente não tem como saber isso de verdade sem olhar para as intenções do coração. Os líderes fariseus se gabavam de não adulterar, mas eles se divorciavam facilmente, e divorciavam porque tinham interesse por outras mulheres que eles achavam mais atraentes, desprezando e repudiando as suas esposas na atualidade. Então, o que acontecia? Eles estavam pecando ao cobiçar, mas achavam que não estavam pecando porque não tinha adulterado. Nós vamos ver na próxima semana Jesus ensinando sobre o divórcio e vai esclarecer um pouco mais esse assunto. Mas o pecado é muito sutil, é difícil de identificá-lo antes dele virar um ato consumado. O pecado corrompe também. Ele tem o poder de transformar até coisas boas em coisas ruins. O pecado ele corrompe até as coisas mais santas e puras que Deus nos deu. A sexualidade é um exemplo. Foi Deus quem criou macho e fêmea e fez o homem e mulher na intenção de que os dois se unissem sexualmente, tornando-se uma só carne. Deus fez isso para que esses dois experimentassem um pouco do que é se tornar um. E isso, é claro, dentro do contexto do casamento. Adão e Eva formaram uma aliança um com o outro e com Deus. Porém, o ser humano, por conta do pecado, começou a usar o sexo para outros objetivos e outros propósitos, como o seu bel prazer e até para tirar proveito de outras pessoas, corrompendo algo puro e santo que Deus tinha deixado.
O pecado, por conta disso, pelo fato de corromper, ele também é muito destrutivo. Uma vez que Deus não pode suportar o pecado, ele se torna a destruição para a pessoa que ama o pecado. O pecado atrai destruição, porque Deus não tolera o pecado. Então viver no pecado, se deixar corromper pelo pecado é algo gravíssimo. Não é à toa que Jesus fala que é melhor cortar um pedaço do corpo e ir para o céu do que ir todo o corpo para o inferno. A destruição, né, será o fim do pecado. Por isso nós queremos resolver a nossa questão com Deus agora, confessar os nossos pecados já, alinhar o nosso caminho já e não deixar para o futuro, porque haverá justo pagamento para aqueles que amaram o pecado e rejeitaram a vontade de Deus. Então Jesus propôs essa medida drástica e radical contra o pecado: arrancar o olho direito, arrancar a mão esquerda, né? Mas você não deve tomar ao pé da letra esses ensinamentos, porque se você tomar ao pé da letra, você vai cometer o mesmo erro dos líderes religiosos da época, que seguiam a letra da lei, mas não o espírito e o princípio da lei. Você não pode fazer o mesmo erro em relação aos ensinamentos de Jesus. Porque pense comigo, se você arrancar a sua mão direita, a mão esquerda permanece ali e ainda pode ser usada para praticar o pecado. Se você arrancar o olho direito, o olho esquerdo ainda está ali para você enxergar ou procurar assistir o que não deveria estar assistindo. Então não é esse o princípio que está por trás do ensinamento de Jesus. O ensino de Jesus é que nós devemos ser radicais contra o pecado, sim. Nós devemos lutar contra o pecado e arrancá-lo definitivamente da nossa vida. Mas ele não habita no membro do nosso corpo, ele habita no nosso coração. E nós devemos atacá-lo com violência e radicalidade, não dar trela para o pecado da nossa vida, porque como vimos, ele é sutil, ele corrompe e ele é destrutivo. Nós devemos sim estar armados, orando e vigilantes contra a nossa natureza pecaminosa. Jesus também nos mostra, com esse exemplo radical, que é melhor perder algo considerado importante nessa vida do que perder tudo na vida futura. Olha, é melhor você colocar limites que para outras pessoas pareçam radicais para si e perder algumas coisas aqui do que perder tudo, né? Não se brinca com coisa séria. É esse o pensamento de Jesus, o ensino de Jesus. Eu posso dar vários exemplos para vocês, mas se você tem uma fraqueza em qualquer área, se você sabe que você for em tal lugar, vai ser difícil você resistir à tentação. Se você assistir tal programa, isso já te deixa predisposto a seguir a natureza da carne e não a direção do Espírito. É inteligente abrir mão dessas coisas. Dando um outro exemplo, Paulo deixou de comer carne numa cidade, não porque a carne estava fazendo ele pecar, mas é porque a carne que ele estava comendo estava gerando escândalo nas outras pessoas que não entendiam que ele não tinha problema com a carne. Por conta do amor para aquelas pessoas, Paulo deixou de comer carne. É o mesmo princípio, né? Nós não estamos querendo não errar, nós estamos querendo acertar. Então é diferente, daqui a pouco isso vai ficar bem claro para você. Outra coisa que Jesus ensina é que nós devemos trabalhar pela mortificação do pecado. Como eu disse, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa enquanto nós investimos intencionalmente no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, através da fé em Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, nós passamos a ter duas naturezas. Uma natureza velha e antiga, da qual nós precisamos nos despir, e uma natureza nova, a qual nós precisamos nutrir e alimentar para ela florescer e se desenvolver. Essa nova natureza que Cristo conquistou para nós, a natureza que se parece com a dele. Bom, durante a semana, você foi incentivado a decorar Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É importante você ter esse versículo decorado, para você usar isso na sua vida cotidiana e na sua luta espiritual contra o pecado sexual, contra a carnalidade. Durante a semana, você lê o texto base desse ensino, que é Mateus capítulo 5, versículo 27, e Jesus demonstra que não é o problema só o adultério. Se alguém olha com intenção impura para uma moça, ele já adulterou com ela em seu coração. É claro que se ele levar esse adultério adiante e consumar o ato, isso é pior, mas
só vai consumar o ato quem alimentou dentro do seu coração a cobiça e o desejo. É aí que nós devemos lutar. Nós devemos guardar o nosso coração e vigiar o coração, não permitindo que esses desejos entrem dentro dele. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Para os homens é mais fácil de entender, e eles que estão me ouvindo sabem disso, como que o homem é visualmente atraído por um corpo bonito, por um corpo que é atraente, não é? Agora, a mulher nem sempre tem essas mesmas inclinações. Por outro lado, ela pode ser atraída no seu imaginário, né, de o que seria um homem ideal, ou na percepção do que ela acha que é um homem ideal em outro homem, marido de outra pessoa, ou num personagem, ou num livro, ou numa novela, e ao cair nessa ela também pode acabar cobiçando e desejando o que ela não deveria cobiçar e desejar. É ali que começa a nossa luta e a nossa batalha. Jesus nos ensina a cuidar do nosso coração, dos desejos que nós nutrimos dentro dele. Jó 31, de 1 a 11, nós temos um exemplo do Antigo Testamento, e é muito interessante Jó dizer que ele fez um acordo com os seus olhos de não olhar com intenção impura para uma moça. Ele não deixou os seus olhos controlarem o seu corpo, mas pelo contrário, ele controlou os seus olhos. E ele até chama, ele faz um trato que outro homem se deixe com a minha mulher, que ela vai servir outro cara se eu não cumprir o meu acordo, se eu deixei o meu coração ser seduzido por uma mulher, se eu pequei contra Deus dessa forma. É uma declaração muito ousada que serve de alerta para nós homens e para as mulheres de que é possível sim a gente viver uma vida santa, uma vida onde os nossos olhos são direcionados para olhar aquilo que ele deve olhar e não olhar aquilo que ele não deve olhar, e assim resguardar o nosso coração e depois também as nossas atitudes. Romanos 8, de 1 a 14, Paulo ensina os crentes de Roma que nós somos livres da carne através do poder do Espírito, não é? Você pode obedecer à lei de Deus quando tem uma mente voltada para o que o Espírito Santo deseja, ao invés de deixar a sua mente continuar voltada para o que a carne deseja. Essa batalha continua, mas aquele que você alimenta acaba vencendo. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao 6, Paulo fala sobre sexualidade dentro e fora do casamento. Ele está respondendo uma pergunta da igreja de Corinto sobre esse assunto. Corinto era uma cidade reconhecida pela sua imoralidade sexual. A deusa patrona da cidade era Afrodite, mais conhecida como deusa do amor ou do sexo. As pessoas faziam sexo para adorar essa deusa, era um tipo de culto, todos participavam, havia mais de 2.000 prostitutas cultuais espalhadas nas ruas da cidade. O sexo era muito fácil para qualquer um que quisesse, na hora que quisesse. Só que eles também ouviram o evangelho e creram, e esses irmãos que creram tinham muitas dúvidas em relação ao comportamento sexual. Escreveram uma carta para o pastor fundador da igreja, que era Paulo, e ele respondeu essa carta dizendo: quanto aos assuntos que vocês me perguntaram, é bom que o homem não toque em mulher. Isso vale para os solteiros, ok? Você precisa se cuidar. Não tenha muita intimidade e proximidade com as mulheres, com as moças. Há em você o desejo, né, de estar perto, de sentir o cheiro, de tocar, mas Paulo te ensina a não ceder a esse desejo para evitar a imoralidade. Por outro lado, ele diz que cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Então, ao invés de você tirar uma casquinha ou se permitir imaginando tirar uma casquinha de uma ou de outra, Paulo ensina você a guardar todo o seu desejo, toda a sua intenção para o seu marido, para a sua esposa, exclusivamente para evitar a imoralidade. Então é um conselho para quem está solteiro, também é um conselho para quem está casado, né, de se resguardar, mas há mais conselhos. No caso dos casados, Paulo ensina que os dois precisam satisfazer um ao outro, que a mulher tem que estar preocupada em satisfazer sexualmente o seu marido e o marido preocupado em satisfazer sexualmente a sua esposa, para não acontecer dos dois serem tentados por Satanás.
Perceba a importância desse assunto e como que a Bíblia foi clara a respeito dessa questão. Eu espero que você consiga colocar em prática, seja você solteiro, seja você casado. Não aprenda sexualidade com o mundo. O mundo é podre e tudo que ele ensina é corrompido. Aprenda sobre sexualidade com a Bíblia e você vai ter uma vida pura e santa e vai ser privado de muitas dores e muitas dificuldades. Nós lemos também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, e Paulo ali dá conselhos também para essa igreja em Tessalônica, ensinando-os a viverem para agradar a Deus. Se você vive para agradar a Deus, logicamente você não vai poder viver para agradar a si mesmo e seus desejos carnais, seus desejos da natureza humana. Não dá para agradar dois senhores. Então, se nós agradarmos a Deus, logicamente, nós vamos abandonar a imoralidade e também vamos ter autocontrole, sem deixar sermos levados por um desejo desenfreado, como vocês viram lá no texto. Agora, os religiosos não estão preocupados em desagradar a Deus, né? Eles estão preocupados em não desagradar a Deus, mas não em agradar a Deus. E isto é muito distante uma coisa da outra, né? A pergunta não é até onde eu posso ir sem pecar. A pergunta é como eu agrado a Deus na área sexual. E isso vai te colocar numa posição inteiramente diferente. Saber até onde você pode ir sem pecar é uma vida de hipocrisia. Querer agradar a Deus de fato é um cristianismo autêntico e uma vida de um servo que adora ao Senhor. Qual dessas duas tem sido a sua abordagem quanto à sexualidade? Você fica testando os limites ou você quer acertar na mosca? Ok? É esse o assunto dessa semana. Eu vou só adiantar agora umas perguntas para você estar munido de reflexão para compartilhar com o seu grupo, ok? Mais uma vez, nós somos expostos à questão da letra da lei e do espírito da lei. Qual que era a postura dos mestres da lei em relação ao pecado sexual? Já pensou? Qual era o erro deles ao evitar apenas o ato do adultério? Eu espero que tenha ficado claro. O erro deles é que eles achavam que eram santos só por não praticar o adultério, mas eles mantinham seu coração vulnerável a todo tipo de cobiça e desejo sexual pecaminoso, né? E achavam que eram santos mesmo assim. Ok? Jesus demonstra que o pecado é uma condição, inclinação humana presente na forma da cobiça, ou da concupiscência, ou do desejo desenfreado. Como você lidava contra esses desejos antes desse estudo? Eu sei que é um assunto delicado, mas você vai estar com um grupo de pessoas ali. Por favor, tenham convicção de não deixar sair daí, caso alguém queira abrir o seu coração, não deixar o assunto sair do grupo. É um momento solene, é um momento de oração, um momento de cura, de compartilhar. Então mantenham entre vocês o que vocês tratarem no grupo e orem uns pelos outros, ok? Jesus falou de cortar a mão direita e o olho direito. Como que você entende isso? Ele está falando literalmente ou ele está falando figuradamente para nos mostrar quão radicais nós devemos ser na nossa luta contra o pecado? Como nós podemos mortificar a carne a partir dos textos que nós lemos, ok? Como podemos obedecer à lei de fato, fazendo tudo que essa lei instrui, e especialmente em relação à sexualidade? Mais uma vez, a resposta é amar a Deus e amar ao próximo. Se você usa a sexualidade sua como um culto a Deus, você não vai usá-la como culto a si mesmo e não vai pecar. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer dele um instrumento da sua satisfação pecaminosa. Pelo contrário, você vai estar preocupado com ele e com ela também, e isso vai te conduzir para um caminho santo e reto, porque o amor é o cumprimento de toda a lei. Jesus propõe uma abordagem bastante distinta dos fariseus e mestres da lei. Enquanto estes se preocupavam em não errar, Jesus ensina a se preocupar em acertar. Qual que é a diferença dessas duas abordagens? Quem tenta não errar vai parar aonde? E quem tenta acertar, quem se preocupa em acertar, qual vai ser o resultado da vida dessa pessoa? O que você achou da postura de Jó? Será que você não deveria fazer um voto como esse? Ou pelo menos um trato consigo mesmo, de colocar cerca nos seus olhos, ou cerca nos seus pensamentos e desejos? Ok? Você pode nutrir os desejos da carne, ou você pode matá-los de fome.
Da mesma forma, você pode nutrir os desejos espirituais que Deus colocou dentro de você, ou pode deixá-los à míngua. Aquele que você alimentar é aquele que vai sobressair, a vida carnal ou a vida espiritual. Pensando nisso, quais são as atividades que fortalecem a sua carne, fortalecem o seu velho homem, a sua velha natureza? Quais são? Quais são os programas de TV? Quais são as conversas? Quais são os amigos que acabam atiçando em você velhos hábitos e desejos? Quais são as pessoas? Quais são os lugares? O que você deveria evitar? Lembre-se, o seu alvo é agradar a Deus, então não é sacrifício abandonar essas coisas, pelo contrário, é inteligente fazer isso. Por outro lado, vem uma outra pergunta: quais são as atividades espirituais que mais fortalecem seu novo ser interior, a nova criatura que Deus está fazendo em você? Oração, leitura, devocional, adoração, serviço, comunhão com os irmãos, confissão, jejum, clamor, tantas coisas, né, que você pode experimentar e ver aquilo que mais te ajuda a crescer e encontrar força espiritual. Vocês vão conversar sobre isso, orar uns pelos outros, e a minha oração, meu desejo é que nós, aqui na nossa igreja, possamos ser discípulos de Jesus que vão muito além de apenas não cometer adultério. Que nós consigamos passar muito além desse alvo que é pequeno. Além disso, nós queremos ter uma mente santa, um coração santo, um coração puro e uma mente pura. E isso será maravilhoso para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos dentro da igreja e, é claro, será muito bom para aqueles que estão ao nosso redor nesse mundo. Quem sabe, olhando para a nossa conduta, olhando para a pureza das nossas ações, eles não sejam atraídos para a luz de Jesus. Que isso aconteça, a gente se vê em breve. Tchau!